Bom, eu sou João Batista, prefeito de Extrema, Minas Gerais. A gente vai conversar um pouquinho sobre o saneamento básico. A gente vive uma história aqui em Extrema sobre o saneamento, onde eu iniciei aqui uma briga, né, com a nossa concessionária no ano de 2017, quando assumi como prefeito, e a gente vem traçando essa briga há muito tempo, né? Já são aí 6 anos de uma batalha que ela começou no administrativo e ela foi para o judicial, né, partiu para o Poder Judiciário, e a gente vem vencendo, né, todas essas etapas, né, a população ela vem acompanhando o nosso trabalho, né, porque a gente começou a ter muito problema com a Copasa, muitas deficiências no serviço que ela estava prestando, tanto a nível de tratamento de água, de entrega de serviços para a população, como também no tratamento do esgoto, né? E todos os outros serviços precários da cidade, seja na ligação de esgoto, na ligação de água, na recomposição dos asfaltos da cidade, né? Então a gente não tinha de fato um serviço eficiente para uma cidade que precisava ter um serviço ali totalmente diferenciado, com qualidade, com uma entrega boa, para fazer jus ao que a população pagava e paga até hoje, né, para poder ter um atendimento de qualidade. E nós começamos essa luta, nós tínhamos um contrato ali, uma concessão feita por 30 anos e que eu falei que ia quebrar esse contrato e eu fui até o momento de quebrar esse contrato. Então, no ano de 2020, por decisão administrativa minha, eu fiz a quebra do contrato, né, junto à prefeitura, e aí a Copasa ajuizou um processo na justiça para tentar fazer essa quebra. Num primeiro momento, houve lá uma decisão judicial para que essa quebra de contrato minha ela fosse desfeita, né? Nós recebemos uma liminar da justiça e nós, logo em seguida, nós cassamos essa liminar e a minha decisão voltou a ter validade. E aí começamos os embates junto ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais, onde até hoje nós ganhamos todas as ações, né? Inclusive, essas ações não conseguiram seguir para a terceira instância porque não tiveram argumentos para subir para a terceira instância. A Copasa não conseguiu galgar esse processo para Brasília. Então nós vencemos até essa questão aí de impedir a Copasa que seguisse com o processo até Brasília por uma terceira instância. Mas, paralelamente a isso, a gente teve um processo muito grave no município, que é a questão do crime ambiental praticado pela concessionária. Então, além da decadência do contrato, que foi comprovada, da má qualidade de prestação de serviço, né, de uma má entrega para a população, de cobrar por uma taxa de esgoto e não fazer o tratamento de esgoto, né? Todo esse esgoto que estava sendo lançado e é lançado até hoje nos cursos hídricos da cidade, eles são crimes ambientais, né, praticados contra a nossa natureza, né? E aí nós autuamos todos esses processos. E lá em 2018 nós começamos essas autuações. E essas autuações passaram por todos os crivos legais, por todos os processos administrativos dentro da prefeitura, com toda a nossa orientação técnica, nosso quadro de analistas ambientais, nosso quadro de gestores ambientais e nosso quadro técnico-jurídico, né? E depois, finalizado isso, pelo órgão ambiental máximo do município, que é o CODEMA, que é o Conselho Máximo do município, que dá a deliberação final sobre os temas do processo ambiental do município. Então, num primeiro momento, nós tivemos 47 ações que promoveram, naquela época, em 2018, né, multas equivalentes a 33 milhões de reais, que hoje já estão atualizadas em 50 milhões de reais. Muito bem, esses 50 milhões de reais a Copasa não pagou. E aí nós ajuizamos essa execução fiscal, porque se transformou em dívida ativa e o município tem que fazer essa cobrança, né? Então, quando foi para a justiça, nós ganhamos na justiça essa ação fiscal também. Ao ganhar na justiça, foi dada a ordem pela justiça para que esse dinheiro fosse penhorado da Copasa e trazido para os cofres do município. Mas aí a Copasa entrou com vários embargos judiciais, né, apresentando inclusive lá uma apólice de seguro nesse processo para dar garantias ao Poder Judiciário
de que ela estaria lhe dando uma garantia de pagamento desses crimes ambientais e dessas infrações cometidas, frisando também que essas infrações, todas elas foram acompanhadas pela Polícia Ambiental. A Polícia Ambiental fez o acompanhamento de todas essas infrações, lavrando boletins de ocorrência, tudo direitinho. Nada foi feito de forma aleatória ou de forma incorreta, né? E, bom, passado isso, né, esse processo está lá correndo, hoje já está atualizado, esse valor já está em 50 milhões de reais, e nós estamos esperando o andamento do Poder Judiciário de Extrema para que esse dinheiro logo seja depositado para o município de Extrema, porque é uma ação fiscal normal de cobrança de dívida ativa, né? E o município tem que ser ressarcido desse crime ambiental. Mas o que mais nos deixa triste é que esses mesmos crimes que foram praticados lá, eles continuaram sendo reincidentes. Esses mesmos processos, eles continuaram sendo reincidentes. Se você for nos mesmos locais onde esses crimes foram apontados, eles continuaram sendo praticados. Portanto, o município foi obrigado a chamar novamente a Polícia Ambiental e fazer todas essas novas autuações, onde foi deflagrado, então, uma segunda operação, né, para que esses processos fossem novamente autuados. Então, foram novamente autuados. Lembrando que todas essas autuações, a Copasa foi notificada em todos os processos, ela teve direito de defesa em todos os processos, ela se manifestou em todos os processos, foi passado pelo órgão ambiental, pela parte administrativa, depois foi passado pelo CODEMA. No CODEMA ela teve novamente direito de defesa, né? Ela foi lá, argumentou, entrou com a equipe jurídica dela, apresentou suas defesas. Em nenhum momento ela foi cerceada do direito de defesa dela, cumprindo rigorosamente o rito do processo legal, que é um princípio, um pilar fortíssimo do direito administrativo que rege a administração pública. Então isso foi feito, né? E novamente ela foi multada pelo CODEMA, que é uma multa novamente que foi colocada aí em torno de 50 milhões de reais em mais processos que foram colocados nessa segunda fase, que também se transformou em processo judicial de cobrança e está no Poder Judiciário. Não bastasse isso, a gente volta lá depois de um tempo, verifica lá e esses crimes continuam sendo praticados pela concessionária. Ou seja, hoje ela não tem contrato com o município, porque o município, né, eu quebrei esse contrato como prefeito, né, no despacho que eu dei lá quando quebrei o contrato, deixei muito claro que ela continuaria operando o sistema no município em detrimento do interesse público, para que a população ela não sofresse em nenhum momento a falta de abastecimento de água e da coleta de esgoto e das novas ligações, para que a gente não tivesse nenhuma interrupção no serviço de saneamento da cidade, dando garantia à nossa população e a todos os usuários, né, do sistema. Então ela continua operando sem o contrato, mas ela continua operando, até porque ela tem toda a estrutura montada no município, mas ela não tem o contrato, né? Mas, por outro lado, ela continua praticando esses crimes ambientais e ela não resolve essa situação, né? Num momento assim tão delicado do nosso mundo, em que a gente discute tanto a questão do meio ambiente, Extrema, então, passa uma vergonha tremenda, porque nós somos pioneiros aqui no país de ter sido o primeiro município do Brasil a implantar um projeto em Extrema no país por pagamento por serviços ambientais, que é o PSA, que virou modelo no país. Nós ganhamos um prêmio da ONU por conta disso. E nós temos dentro de Extrema uma concessionária praticando altos crimes ambientais. Então isso nos deixa muito triste, né? Enquanto a gente faz um modelo de um lado, a concessionária vem aqui e denigre a nossa imagem, né? Então a todo momento a gente é denigrido por conta desses processos e esses crimes ambientais praticados por essa concessionária, que é uma estatal, cujo governo atual, o governador Zema, tem a vontade de privatizá-la a qualquer momento. Ele já tentou privatizar
essa empresa de economia mista nesse governo anterior, ele não conseguiu privatizar e vai continuar lutando para privatizá-la, porque se não privatizar, ela vai continuar nesse formato, não vai ter inovação, não vai ter investimento em tecnologia, o processo não vai avançar. A gente tem hoje aí uma deficiência enorme em todos os municípios que operam com ela. Então eu fui um cara que desbravei isso, consegui quebrar o contrato. Hoje muitos prefeitos olham o modelo de Extrema para ver como foi montado esse processo, para que a gente possa talvez até servir de modelo, né? Mas a gente continua ainda fragmentado por isso. Estamos aí já à beira de lançar o edital de uma nova concorrência, para que a gente traga de fato, né, uma nova concessionária para a Extrema que de fato atenda às condições do que Extrema precisa, com alto investimento, com investimento em tecnologia, com tratamento adequado do esgoto, com baixa tarifa, para que a gente possa, de fato, prestar o melhor serviço de qualidade para a nossa população, mas, sobretudo, protegendo o nosso meio ambiente. Protegendo o meio ambiente e não deixando acontecer o que está acontecendo, né? E esses 150 milhões hoje que estão em vias judiciais, né, sendo, inclusive, o CNPJ da Copasa, no cartório de protesto de Extrema, ele é negativado. Os acionistas do mercado financeiro da Copasa não sabem disso, mas se eles tirarem uma certidão do cartório aqui de Extrema, do CNPJ da Copasa, eles têm uma dívida aqui de 150 milhões. Né? Talvez lá na Bolsa de Valores ninguém sabe disso. Lá no fundo de investimento, que está lá com as ações lançadas no mercado, não sabe disso. Mas ela deve aqui em Extrema 150 milhões por prática de crime ambiental, e o crime está sendo cometido todos os dias aqui. Né? Se vocês quiserem vir aqui, eu vou em local por local com minha equipe mostrar para vocês onde os crimes estão sendo praticados, inclusive com a presença da Polícia Ambiental, que está acompanhando todos esses processos. Então esse é um resumo de tudo que está acontecendo com essa concessionária no nosso município. É muito triste isso, né? Quando eu falo que a gente busca dar exemplos, né, do meio ambiente na nossa cidade. Temos um outro projeto pioneiro na nossa cidade, que é a primeira usina termoquímica do Brasil. Nós estamos trabalhando para colocar ela em funcionamento. Essa semana eu assinei um termo de referência que será o edital, que vai ser através de uma parceria público-privada, a primeira PPP de Extrema, né, com investimento privado na ordem de 60 milhões de reais, e vai servir de modelo para o nosso país, vai ser a primeira do Brasil, né, e nós estamos aí há 2 anos trabalhando nesse projeto, que é um outro projeto 100% ligado à área ambiental, né, porque vai tratar o resíduo sólido. Nós temos o outro que é o conservador das águas, que nós já fizemos uma replicação dele, né, que ele foi o primeiro projeto do Brasil a nível de pagamento por serviço ambiental para cuidar das nascentes. Depois nós replicamos ele para o conservador da Mantiqueira, para cuidar de diversos municípios da região da Mantiqueira, abrangendo diversos municípios do sudoeste de São Paulo, alguns municípios do Rio e diversos municípios de Minas Gerais, que estão aqui no braço da Mantiqueira. E agora, depois da COP27, assim que a secretária de Estado voltar ao Brasil, nós vamos apresentar a ela lá em Belo Horizonte o projeto e nós vamos replicar o conservador da Mantiqueira, que se chamará Conservador das Gerais. E nós vamos replicar o projeto para toda Minas Gerais. Então nós estamos levando projetos interessantíssimos na área de meio ambiente para Minas, para o Brasil e para o mundo, e nós temos uma concessionária praticando diversos crimes ambientais dentro do nosso município e ela própria não toma providência e muito menos os seus acionistas que estão lá recebendo dividendos lá a todo momento, né, através lá do mercado financeiro e que não sabem muitas vezes o que está acontecendo aqui e muito menos o que eles estão devendo para o município, que são essas ações aí que hoje somam 150 milhões de reais, que estão aqui protestadas em cartório
e que fazem parte hoje desses processos e que hoje são aí um péssimo exemplo para o nosso meio ambiente. É o resumo que a gente tem hoje da nossa concessionária que cuida do saneamento da nossa cidade extrema.